Bem-vindo ao episódio 2 do podcast de Produtividade à Prova de Caos, onde aqui a produtividade não é sobre fazer mais, produzir mais, mas sim sobre fazer melhor, onde utilizamos o tempo como um recurso estratégico para tu viveres melhor e trabalhares melhor. Seja muito bem-vindo ao episódio 2 e hoje eu vou-te pedir que rasgues as tuas listas. Rasga a tua lista de tarefas, porque ela está a acabar contigo. A lista de tarefas é algo que é muito utilizado, mas muito mal utilizado. E por isso eu vou-te pedir que rasgue essa lista, porque é essa lista que te está a trazer constantemente para o caos. Que está a trazer constantemente culpa, frustração e stress para o teu dia após dia após dia. Porquê? Porque tu fazes a lista de tudo que tens de fazer, defines ali 10 tarefas para o teu dia, chegas ao final do dia, fizeste ali 4, com muita sorte fizeste 5, metade da tua lista, mas mesmo assim, claro, acabas com um trabalho por fazer, com aquele que tu tinhas estipulado. E portanto, como isso acontece, surge aquela culpa, não é? Se calhar devia estar a terminar a lista de tarefas, se calhar não devia estar aqui a descansar, se calhar não devia estar aqui com a minha família, não devia estar aqui com os meus amigos, porque tenho trabalho para fazer. A lista de tarefas ainda não está feita. Gera frustração, não é? Mais uma vez eu não consigo, mais uma vez eu não sou capaz, mais uma vez eu estou a provar constantemente de que não consigo fazer o que me proponho e, portanto, isto está a atrasar-me e gera stress, não é? Porque tu vês o trabalho a acumular. À medida que o trabalho vai acumulando, gera stress e mais stress. E ainda por cima, deitas-te à noite, não é? Com esse stress, a pensar na quantidade de tarefas que tu não fizeste. Como tu deixas estressado, a qualidade do teu sono fica comprometida. E como a qualidade do sono fica comprometida, tu de manhã acordas cansado e estressado já, em estados de ansiedade a pensar, eu tenho tanta coisa para fazer hoje porque o trabalho ficou acumulado. E como isso acontece, o teu desempenho ao longo do dia vai ficar aquém das suas expectativas, não vais conseguir estar focado, não vais ter energia nem capacidade de raciocínio para realmente conseguires colocar o foco que pretendes nas tuas horas de trabalho. E, portanto, a eficácia vai reduzir e, mais uma vez, o trabalho que ficou acumulado vai acumular ainda mais. E, dia após dia, isto acontece, ok? E tu vais cada vez mais entrando aqui num ciclo de caos que te vai afundar cada vez mais e mais e mais, até tu chegares a um limite em que não dá mais. E é o teu corpo a dizer, vá, vamos parar, ok? E depois há muito esta crença à medida que vou falando com as pessoas, entendo que realmente são crenças que estão muito enraizadas por experiências negativas do passado e que se perpetuam. E eu uma vez falei realmente com uma pessoa que fazia lista de tarefas, só que estava com dificuldades em ser produtiva. Aqui era mais na questão a nível pessoal, não era tão a nível profissional, porque tinha o turno muito bem estipulado trabalhar por conta do outrem, portanto já tinha aqui as tarefas muito bem delineadas, portanto não tinha que haver essa preparação, digamos assim, mas era mais, ela pretendia uma preparação mais para a parte pessoal, que sentia que não fazia nada, que gostaria. E que usava a lista de tarefas. E eu disse: olha, e que tal alocar tempo, ter uma agenda? Mas não, porque a agenda gera-me stress. Disseram-me para não fazer isto, porque a agenda vai provocar ainda mais stress. Já experimentei e senti-me presa, senti-me pouco espontânea. E isto, não foi só esta pessoa, já é algo que é bastante frequente eu ouvir, ok? E eu quero já deixar ponto assente que isto acontece porque a estrutura da tua semana, a estrutura da tua lista, da tua agenda está a ser feita de forma desadequada para a tua realidade. E estes planeamentos, às vezes abre-se aí um livro de produtividade e vê-se, faz isto desta forma. Mas depois o que acontece é que não é compatível com a tua realidade. E tu até experimentas e ficas frustrada porque pensas, isto é um caso perdido, eu sou um caso perdido. A culpa é minha, eu sou um caso perdido, eu não consigo levar nada para a frente. E portanto, isto é uma crença que se foi enraizando tanto que leva uma pessoa constantemente para o caos. Porque as listas são boas, sem dúvida, mas quando
conjugadas aqui com uma agenda, com a alocação de tempo, com blocos de tempo. Porque a agenda, porque a lista de tarefa, digo, não prevê imprevistos, que fazem parte e que tu não estás à espera que eles aconteçam. Não vê aqui as variações da tua energia ao longo do dia, as responsabilidades pessoais que tu tens em alturas do dia e, portanto, tu tens que conjugar determinados blocos com outros e, portanto, na lista de tarefas isso não é possível, tu não consegues ver, não é? E não consegues estimar bem aqui o tempo para essa tarefa. Às vezes pensas, isto demora 1 hora, isto demora 30 minutos, isto demora 2 horas, isto demora 3 horas, e quando vais a ver, não cabe no teu dia. A não ser que faças noitadas, mas já falamos sobre isso, não é? As noitadas não te vão ajudar, só te vão prejudicar. E portanto, a lista de tarefas não está a ser compatível com a tua realidade e muitas vezes quando só usas lista de tarefas, isso está-te a levar para o caos. E portanto vou-te deixar aqui 4 passos para tu fazer um planeamento realista e estratégico, de forma a que consigas ser produtivo, consigas trazer qualidade para a tua semana, qualidade de vida e qualidade para o teu trabalho, ok? E portanto, o que tu vais fazer com essa lista de tarefas é completá-la, fazes aqui um brainstorming de tudo o que tu tens de fazer, seja a nível de responsabilidades profissionais e pessoais. Podes misturar tudo numa lista ou então em listas separadas, como achares melhor, e depois vais olhar para a lista e vais entender aqui o que é prioritário. Podes até usar aqui a regra de Pareto, que é a regra 80-20, que diz que 20% das tuas ações geram 80% dos teus resultados. Portanto, tu uma lista de 10 tarefas, por exemplo, 2 são aquelas que vão gerar 80% dos teus resultados. Portanto, de uma lista extensa de responsabilidades profissionais que tu tens, tenta detectar aí os 20%. Ok? Claro que não vais fazer 2 tarefas no teu dia, como é óbvio, mas vais ter consciência de que aquelas 2 são prioritárias e que é onde tu vais colocar a grande parte da tua energia. E até colocar essas tarefas em alturas estratégicas do teu dia. E por isso é que isso me leva ao segundo ponto, que é tu alocares tempo às tarefas. Tu identificando aqui as prioritárias, que muitas vezes são complexas, que exigem mais de ti, mais esforço mental, tu vais entender aqui, se possível, porque às vezes, dependendo daqui de trabalho para trabalho, não é muito possível haver esta gestão de tarefas ao longo do dia. Mas se for possível, tu vais entender, ok, vou fazer aqui um gráfico. Imagina que tens aqui, e é um gráfico, isto é uma estimativa, não é? Um gráfico em que tens a tua energia e o tempo ao longo do dia. Ok? Por exemplo, tens aqui o eixo da energia e o eixo do tempo. E isto é o teu dia, é o dia que vai passando. O que é que tu vais fazer? Vais fazer aqui sem pensar em valores, não se trata disso, é tu fazes aqui uns picos conforme aqui a variação da tua energia. Imagina, o meu gráfico é algo deste género, ok? Em que de manhã eu tenho um pico de energia brutal e, portanto, o que é que eu faço? Eu organizo a minha semana de forma a que de manhã é onde eu coloco o trabalho mais complexo, que exige mais esforço da minha parte, mais energia, ok? E depois, nas alturas do dia em que eu tenho menos energia, por exemplo, ali depois do almoço, mais ao final da tarde, eu faço tarefas que não exigem tanto de mim, tarefas mais técnicas, que não exigem tanto foco, ok? E portanto, isto é fundamental, porque isto vai dar aqui um up brutal na tua produtividade. Claro que nem sempre é possível, mas sempre que for possível é o ideal, ok? E ter em consideração aqui a estimativa de tempo. Nem sempre vai ser muito fácil, dependendo aqui da tarefa, se é algo recorrente ou se é algo novo. Se for algo recorrente, já acabas por ter aqui uma ideia de quanto tempo é que tu demoras nessa tarefa, mas se for algo novo, tu precisas de cronometrar, tu precisas de perceber, tirar aqui uma amostragem, digamos assim, do tempo que tu vais demorar para depois, nos momentos seguintes, nas semanas seguintes, nos dias seguintes, tu ires cada vez adaptando melhor estes blocos de tempo. Mas precisas ter essa consciência, essa tomada de consciência. Porque muitas vezes isto é importante haver esta reflexão, porque os planeamentos não é algo estanque, não é algo que é assim e não vai mudar. Não. Essa é precisamente a mentalidade que não te vai levar a lado nenhum. Ok? É importante
realmente parar ao final da semana, fazer aqui uma reflexão, o que é que correu bem, o que é que correu mal, para depois irmos fazendo ajustes. E isso é outro ponto, que é a monitorização e a reflexão. Ok, ao longo da minha semana, o que é que correu bem? O que é que eu posso manter ou reforçar nas próximas semanas? O que é que eu preciso de eliminar ou ajustar? Ok, este bloco de tempo que eu tinha definido aqui, 30 minutos, não foi 30 minutos, isto foi, demorei aqui uma hora e meia. Ok, o que é que aconteceu nesse bloco? Procrastinei? A tarefa era mais exigente do que eu tinha planeado? Estava sem energia? Dormi mal nesse dia? Algo me gerou stress? Será que houve aqui algum evento, algum imprevisto nesse dia que me gerou stress e, portanto, a minha capacidade de raciocínio e de foco e a minha eficácia na hora de trabalho ficou comprometida? Se não houver esta reflexão, há determinados erros que vão ser perpetuados e que, quando perpetuados, levam a falhas e a falhas constantes e que, a longo prazo, podem prejudicar-te e ter consequências muito negativas aqui no teu desempenho e nos teus resultados. E, portanto, isto é fundamental mesmo. Portanto, recapitulando, fazer um brainstorming de todas as responsabilidades, de todas as tarefas que tens para fazer, dessa lista, ver o que é prioritário na semana, no dia, não é? Porque há determinadas prioridades diárias, determinadas prioridades semanais, determinadas prioridades mensais, não é? Portanto, fazer essa avaliação, o que é que eu preciso fazer a cada momento, o que é prioritário, não sobrecarregar-me só porque vou tentar fazer mil e uma coisas, porque a produtividade não é sobre isso, mais uma vez, produtividade é sobre fazer com qualidade, não é? Tu teres sim aqui uma métrica que te diga, ok, o meu dia foi efetivamente produtivo, mas uma métrica realista, uma métrica deliberada, não é? Ah, vou fazer 20 tarefas. Como é óbvio, isto não é real, não é compatível com a realidade. É importante que tu realmente desligues esse piloto automático para ter essa consciência e entender o que é prioritário neste meu dia. Quais são as 3 prioridades que, se eu fizer, se eu chegar ao final do dia e tiver feitas, o meu dia foi produtivo. Claro que há sempre tarefas acessórias, há outras tarefas que tens para fazer e está tudo bem. Agora, mas as prioridades, se chegares ao final do dia, as prioridades estiverem feitas, é fundamental. E é incrível porque isso ajuda aqui na gestão de culpa. E isto leva-me aqui para a questão das expectativas, ok? Portanto, priorização, estimativa, portanto, alocar blocos de tempo, cronometrar, tirar aqui uma amostragem de tempo que te permita nos próximos momentos, nos próximos dias e semanas, ires cada vez melhorando aqui a estimativa de tempo para determinada tarefa e depois aqui a questão da gestão de imprevistos. Mais uma vez, a nossa vida é muito volátil. Há coisas que nós não estamos a prever que vão acontecer, desafios, problemas, seja a nível pessoal como profissional, que vão impactar aqui o nosso desempenho, como é óbvio, não é? Não só a nível emocional, e eu falei disto no último episódio, que efetivamente as nossas emoções, nós somos muito mais seres emocionais do que racionais. O nosso primeiro filtro é a parte mais emocional do nosso cérebro, e portanto, se não houver este treino de gestão emocional, isto vai nos prejudicar constantemente. Ok? Portanto, primeiro, haver este treino continuamente, haja desafios ou não. Aliás, o ideal é que haja este treino fora dos desafios, para que quando tu chegas aos desafios, tu saberes realmente lidar com aquilo da melhor forma. Porque se tu chegas ao desafio e entras aqui num stress tóxico, numa negatividade brutal, como é óbvio, isso vai acabar aqui com o teu desempenho no resto do teu dia, no resto, às vezes, da tua semana. Portanto, esta capacidade de gerir emoções, de identificar as emoções, saber geri-las é a base de tudo, ok? E depois, antes da semana começar a pensar aqui, como é que eu posso colocar aqui uma margem para imprevistos? Voltando aqui à ideia das 3 prioridades, se tu tiveres aqui clara noção de quais são as tuas 3 prioridades por dia, quais são as minhas 3 prioridades na segunda, quais são as minhas 3 prioridades na terça e por aí fora, o que é que vai acontecer? Tu sim tens outras tarefas, mas se acontece algum imprevisto na quarta, por exemplo, e se for um imprevisto que pode ser, porque há aqui várias vertentes, pode ser um imprevisto em que o problema tem que ser resolvido no momento, ou pode ser um imprevisto que pode ser agendado. Ou seja, a resolução do problema pode ser agendada. Claro que depois isto também depende muito aqui da pessoa, da mentalidade, não é?
Porque há pessoas que depois têm esta dificuldade em separar-se do problema acontecer e: "Ah, ok, eu vou lidar com isto mais tarde", e depois continuar com a vida. Muitas vezes isto não é possível, não é? Mas se tu tiveres que enfrentar esse problema nesse dia, tu vais sempre ter aqui um foco principal, não é? Se calhar todas as outras tarefas vão ficar para outro dia, porque o imprevisto aconteceu e veio aqui estragar o teu dia, mas tu tens tempo para essas 3 prioridades. Acabas por ter tempo. Claro que isto, mais uma vez, varia muito tendo em conta o imprevisto, mas grande parte das vezes tu acabas por ter tempo para essas 3 prioridades. Ou seja, planeamento da tua semana não é como jogar Tetris. Porque muitas vezes é o que acontece. O planeamento semanal, a agenda não funciona comigo, esquece, não funciona. Depois eu vou a ver, é como se estivéssemos ali a jogar Tetris, porque é um bloquinho, depois outro bloquinho, outro bloquinho, outro bloquinho, e nem sequer há espaços para respirar. Isto, como é óbvio, não é compatível com a realidade. Portanto, ou tu fazes blocos de tempo maiores, não é? Com mais tempo, ou coloques uma margem maior, ok? Imagina que tu estimas que uma tarefa vai demorar 60%, 60 minutos. Ok, vou colocar aqui uma margem de 20%, 30%, porque isso depois dá-te aqui mais uma margem extra caso, pode até nem ter a ver com a tarefa em si, mas tu tens sempre essa margem que, acumulada com as outras tarefas, te dá mais tempo para lidar com esse desafio. Ou então, em vez de colocares blocos grandes ou com margem de tempo, colocas espaços em branco, grandes, não é? Ou seja, tu até podes usar aqui uma ideia que é a regra dos 60-40, em que tu planeias 60% e 40% fica disponível para imprevistos. Portanto, isto é fundamental. E mais uma vez, isto na lista de tarefas tu não consegues ter esta gestão e isto é muito importante, porque senão vai haver um acumular constante de tarefas, um acumular constante de stress e de frustração, uma baixa confiança, uma baixa autoeficácia e isto é um ciclo que tende a piorar e a piorar e a agravar. E por fim, reforço a monitorização e a reflexão semanal de como é que está o teu desempenho. Se não for semanal, ao menos que seja quinzenal, ok? Porque é fundamental tu teres, mas eu recomendo sempre semanal, porquê? Porque está mais fresco na tua memória. Há pessoas, e dependendo aqui do desafio, que digo até diário. E estamos a falar daqui de uma questão de 5 minutos. Mas falando aqui de casos de procrastinação assim severos, uma pessoa que chega ao final do dia e que tem aqui ainda muito fresco na memória que procrastinou ali, procrastinou acolhi, não sei o quê, não sei o que mais, é muito mais fácil eu perceber qual é a causa, o que é que levou a essa procrastinação e dá para incidir logo no problema, não é? Nas próximas vezes, ok, vou fazer isto desta forma porque isto vai me levar a procrastinar menos. Isto ajuda muito na mudança, na mudança aqui da nossa rotina, na nossa própria mudança. Tem que haver esta consciência, tem que haver este desligar frequente do nosso piloto automático. O piloto automático é importante, não digo que não, porque ajuda-nos aqui a automatizar determinadas ações que nos poupa energia para outras ações, para tomadas de decisão. Agora, se ele estiver constantemente ligado, há coisas que ficam camufladas na tua rotina. Há hábitos e erros que são perpetuados e tu nem percebes o que é que está, qual é, de onde é que estão a vir aqui, de onde é que está a vir este caos, estas consequências negativas. Quando tu tens esta consciência, ao final da semana, de ok, como é que correu a semana? Foi produtiva? Porquê é que foi produtiva? Porque eu fiz isto desta forma e desta forma e desta forma. Ok, esta semana não foi muito produtiva. O que é que aconteceu? Não é desistir, não é? Isto não funciona para mim. Não, é entender, ok, mas então o que é que aconteceu? Porquê é que não foi produtiva? Ok, porque não calculei bem o tempo aqui neste dia, não calculei bem aqui o tempo que precisava. Neste dia surgiram muitos imprevistos, o meu filho ficou doente, etc. Ok? Haver esta reflexão é fundamental, até para não haver esta culpa que se apodera de nós, não é? Da nossa alma e que nos impede de viver a vida, não é? De viver o nosso tempo livre e de desfrutar do processo.
não é? De estarmos sempre constantemente a pensar no futuro em vez de olharmos para o presente e perceber o que é que nós podemos fazer no presente para melhorar o nosso futuro, ou então para melhorar o processo e para tornar o processo mais gratificante. Porque nós estamos sempre com um olhar para o futuro, sempre com um olhar para o futuro. E esquecemos de que o presente é fundamental para nos levar ao futuro e o presente precisa de ser aprimorado, não é? Constantemente. Porque os planos, o objetivo está lá, é aquele que tu estipulaste, mas os planos podem ir sendo ajustados e está tudo bem. Porque as prioridades mudam, imprevistos surgem, obstáculos atrasam-nos, faz parte. A vida é assim, não é? Agora, nós temos é que planear conforme a vida, planear conforme as nossas, o que vai acontecendo, não é planear conforme as nossas circunstâncias, ok? Porque isso depois leva a que não definamos objetivos ambiciosos. Leva a que eu só olho para agora, para os recursos que tenho e, portanto, isso leva a que tu definas objetivos que ficam no mesmo patamar onde tu estás, mas tu queres ir passar para um patamar a seguir. Para tu passares para um patamar a seguir, precisas traçar objetivos ambiciosos, realistas, mas ambiciosos. E por isso, tu precisas de entender aqui qual é a ação que me vai levar até lá, que me vai tirar aqui um pouco do meu conforto, não é? E trazer recursos para a minha zona de conforto para eu poder evoluir e poder agir de forma a alcançar esse objetivo, ok? Mas tem que haver esta reflexão, esta monitorização. É fundamental para aos poucos irmos melhorando e reforçando aqui o que faz bem e ajustando o que está a correr menos bem. E até para termos consciência aqui de pequenas conquistas e vitórias que muitas vezes não temos a mínima consciência. Achamos que eu não faço nada bem, isto depende muito de pessoa para pessoa, mas até usando aqui o meu caso no passado, não faço nada bem, eu não consigo fazer nada, sou um desastre, sou uma azarada, tenho um QI baixo, etc. E isso piorava a minha situação, piorava o meu desempenho. A partir do momento que eu comecei a mudar aqui as minhas ações, não é? A minha forma de pensar e as minhas ações, isso depois começou-se realmente a refletir aqui na minha evolução. Que é, ok, isto precisa de ser melhorado, mas olha para esta conquista. Uau, tipo, foste capaz disto? Se foste capaz disto, tu és capaz daquilo. E isto constrói aqui um histórico de credibilidade. É um histórico que te permite, com o tempo, tu ires melhorando o teu desempenho, melhorando a tua produtividade. Portanto, eu quero mesmo que tu entendas com estes episódios que efetivamente não se trata só de saber, de ler o que está nos livros de produtividade e replicar e esperar que milagres aconteçam. É importante tu haver esta introspecção, este autoconhecimento, esta autoconsciência, para tu conseguires ir com o tempo planeando e melhorando e evoluindo, para não ficar sempre na estagnação. Por isso, desafio-te a experimentares estas estratégias. Na tua lista de tarefas, identificares as prioridades, a regra 80-20. Podes até identificar aqui 3 prioridades diárias, definir 3 metas para a tua semana. O que é que eu preciso de chegar ao final da semana e ter feito, ter alcançado, seja a nível pessoal como profissional. Perceberes o que é prioritário em cada dia. Ok, tenho estas 3 prioridades, estas 3 prioridades e estas 3 prioridades. Planeares o teu tempo, pegares aqui numa ferramenta de planeamento da tua agenda, pode ser uma agenda digital, por exemplo, recomendo muito o calendário do Google, que te permite ter esta visão da semana, construir blocos, ires fazendo aqui um jogo e perceber aqui o que é que melhor pode funcionar para ti e depois planear aqui conforme o que pode acontecer em termos de imprevistos e no final da semana perceber o que é que correu bem e o que é que correu menos bem para ir ajustando. Ok? Portanto, desafio-te a fazer isso, porque a verdade é que posso dar toda a teoria do mundo. Se não houver prática, não há mudança. Não há mudança e vais-te manter no caos. Ok? Portanto, lembra-te, dominar o tempo é preciso estratégia, como é óbvio, mas dominar-te a ti, aí sim está o verdadeiro poder.